Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? A Pro espera que todos estejam bem. Hoje é segunda-feira, dia 19 de abril, e nós vamos fazer uma atividade de língua portuguesa. Vamos lá? Navegar na leitura. O texto que você vai ler a seguir conta a história de um inesperado acontecimento mágico que representará um grande desafio para os personagens. Então, na aula passada, nós começamos a estudar os contos de encantamento, os contos de fada. E hoje nós vamos ver um outro texto aí, que também é um conto de encantamento. Os Sete Corvos. Então, a primeira parte da história será na aula de hoje, a segunda parte será na próxima aula. Havia certa vez um homem que tinha 7 filhos e, por último, teve uma filha. Embora a menininha fosse bastante bonita, era tão fraca e miúda que todos julgaram que não fosse viver, resolvendo de pronto batizá-la. Então, o pai mandou um dos filhos correr até a fonte para trazer um pouco d'água para o batismo, mas os outros seis foram correndo com ele. Cada um queria ser o primeiro a pegar água, e estavam todos com tanta pressa que deixaram suas jarras caírem no poço. Assim, lá ficaram de pé como tolos, olhando um para o outro, sem saber o que fazer. Neste meio tempo, o pai ficou inquieto e não podia imaginar o que fazia os jovens demorarem tanto. Certamente, ele pensou, os 7 se distraíram com algum jogo ou brincadeira. Mas depois de esperar bastante e os filhos não retornarem, o pai enfureceu-se e desejou que os 7 se transformassem em corvos. Mal havia esbravejado o seu desejo quando ouviu um crocitar sobre a sua cabeça e, olhando para cima, avistou 7 corvos pretos voando e revoando em círculos. O pai, embora arrependido, ao ver o seu desejo realizado, não via como o feito pudesse ser desfeito e se consolou como pôde pela perda dos 7 filhos com a sua querida filhinha, que logo tornou-se mais forte e cada dia mais bonita. Por um longo tempo, ela não soube que tivera irmãos, pois seu pai e sua mãe cuidavam para não falar neles em sua presença. Mas um dia, por acaso, ela escutou algumas pessoas neles falarem. Sim, diziam, ela é de fato bela, mas ainda assim é uma pena que os seus irmãos tenham se perdido por sua causa. Então, a menina muito sofreu. Correu até o pai e a mãe, perguntando se um dia tivera irmãos e o que acontecera com eles. Aí, os pais não mais ousaram esconder-lhe a verdade, mas lhes explicaram ter sido a vontade dos céus e que seu nascimento fora apenas uma causa inocente de toda a história. Mas a menininha, depois disso saber, sofria e sofria todos os dias, tristemente, e se julgava na obrigação de fazer o que pudesse para trazer de volta os irmãos. E não mais teve descanso e nem paz, até que por fim um dia fugiu, partindo mundo afora ao encontro dos irmãos para libertá-los onde quer que pudessem estar e custasse o que custasse. Então agora vocês vão responder essas questões aí do conto dos 7 corvos. Responda no caderno. Primeiro, você já tinha ouvido ou lido contos com situações de encantamento antes? 2. Quem são as personagens dessa história? 3. No conto Os 7 Corvos, a história começa assim. Havia certa vez um homem que tinha 7 filhos e, por último, teve uma filha. Veja a seguir algumas possibilidades de se iniciar uma história. Marque com um X as alternativas como expressões que poderiam ser usadas para dar início
a contos como esse no lugar de havia certa vez. Então, vocês vão substituir aí, ver qual das frases, tem mais de uma, tá? Que se encaixa aí no começo da história. Vamos substituir, então, havia certa vez por era uma vez, se encaixa? Na época dos reis e das rainhas, no ano de 1378, aconteceu o quê? Há muitos e muitos anos, ontem, dia 23 de março. 4. De acordo com o texto, o que aconteceu para que o pai ficasse com raiva dos sete filhos? 5. Foi o desejo do pai que desencadeou um acontecimento mágico. Que acontecimento foi esse? O que a menina fez quando descobriu o que tinha acontecido com os irmãos? 7. Quem narra os acontecimentos de uma história se chama narrador. No conto que você leu, o narrador participa dos acontecimentos? Essa história está sendo narrada em primeira ou terceira pessoa? Explique. Então, essa foi nossa aula de hoje, pessoal. Até mais!